Senhor, nós descalçamos os nossos pés diante de Ti. Reconhecemos, Senhor, a Tua santidade, o Teu poder, o Teu domínio. Agradecemos a Ti pela Tua obra, pela salvação que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Por isso, nosso coração, Senhor, nessa manhã nós entregamos a Ti, rogando ao Espírito Santo que Ele fale a nós nessa manhã, que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, e mais uma vez, nós possamos estar diante do Senhor, para que sejamos corrigidos, encorajados, edificados, e que cada vez mais, Senhor, a nossa semelhança contigo possa ser formada no interior de cada um de nós. Por isso, consagramos esse tempo ao Senhor, honrado, glorificado e engrandecido no meio do Teu povo, Senhor. Amém. Nós vamos dar continuidade, irmãos, àquilo que eu comecei a partilhar com os irmãos na semana passada, sobre o título que a gente deu, As Lições do Deserto, né? E eu vou então, para aqueles que não estiveram aqui, ou que já não se lembram de tudo aquilo que a gente falou, tentar fazer um pequeno resumo a respeito do que falamos e consideramos, né? Lembrando que o texto base que nós utilizamos foi o de 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 a 11, onde a gente destacou alguns pontos, e eu vou recordar aqui com os irmãos, né? Primeiro, nesse texto, depois a gente vai lê-lo novamente, né? Só uma parte dele. Paulo, então, ele aponta para uma experiência do povo de Israel no deserto. Então, a partir do momento que eles saíram do Egito, até o momento em que eles entraram na terra de Canaã, então esse é o período de deserto que o povo de Israel experimentou diante do Senhor e com o Senhor. E Paulo, então, usa essa experiência, né, dizendo que essa experiência deve servir como exemplo e advertência para nós hoje. Então, é nós pegarmos aquilo que conhecemos, aquilo que foi transmitido a nós pela palavra de Deus, trazermos para a nossa experiência e aplicarmos essa experiência na nossa vida como ensinamento e como advertência, né? Para que hoje, então, o objetivo de Paulo trazer essa experiência do povo de Israel para nós hoje é para que nós não caiamos no mesmo erro que eles caíram, né? Então, esse foi um dos pontos que nós falamos. Nós vimos então que as reações do povo de Israel durante esse período de deserto, né, que eles viveram, resultou em que a maioria deste povo morresse no deserto sem que pudessem entrar na terra de Canaã, que era o objetivo de Deus. Ao tirá-los do Egito, ele os levaria até Canaã. Mas a grande maioria, com exceção de 2, que foram contados no início do livro de Números, que eram homens de 20 anos para cima, capazes de sair à guerra, morreram no deserto. Mais de 600.000 homens. Então esse foi o resultado dessa experiência do povo. E então, além uma grande parcela do povo ter morrido,
também o período de tempo necessário para que este deserto acontecesse na experiência deles, ao invés de demorar menos de 2 anos, demorou 40 anos. E durante todo esse tempo, esta nação, este povo de Deus, ela permaneceu sem avanço e sem crescimento. Então isso a gente viu na semana passada. E a advertência então que Paulo traz para nós hoje é a mesma então, né? Sobre o perigo que nós corremos hoje como igreja, de termos as mesmas reações que o povo de Israel teve. E consequente colhermos na nossa experiência, morrermos no deserto, sem desfrutarmos de Canaã, que para nós é a experiência da plenitude da vida de Cristo em nós. Aquilo que foi dado a nós como herança e que é o nosso destino. Conquistarmos e desfrutarmos de toda a plenitude do Senhor Jesus que foi dada a cada um de nós, né? E então, para que a gente possa compreender esses perigos, né, a gente vai se debruçar um pouco então sobre essa experiência do povo de Israel, para aprendermos, né? A gente falou semana passada que a pessoa que é esperta, né, ela aprende com o erro dos outros, para não cair no mesmo buraco que o outro caiu, né? Então que essa seja a nossa experiência, né? E então nós estamos na mesma situação que o povo de Israel, numa peregrinação. Nós fomos tirados do mundo pelo Senhor, fomos trazidos para um período de deserto, né, para que nós então aprendamos as lições que o Senhor tem a nos ensinar no deserto, para que nós então possamos ser capacitados, possamos ser transformados, a tomarmos posse das riquezas insondáveis de Cristo para nós hoje. E que, então, como fala em Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é conquistarmos Canaã. Isso foi o que a gente considerou na primeira parte. A segunda parte, então, da reunião passada foi algumas considerações que eu julguei importantes fazer a respeito deste período. Então, são considerações que nós não devemos nos esquecer, né, quando estivermos falando das lições, né, para que a gente fique claro daquilo que deve ser a nossa percepção e como deve ser a nossa reação em relação a isso. Então a gente fez 4 considerações que a gente vai tentar recordar aqui um pouquinho também rapidamente. A primeira das considerações foi que, com relação ao período de tempo, esse período de tempo então, ele é o período de tempo do povo de Israel no deserto, ele equivale, ele é uma figura da nossa vida hoje, né? Como a gente já disse, a nossa salvação, o nosso novo nascimento, estamos no deserto e agora sendo preparados para que nós possamos conquistar Canaã. Então, primeira consideração. A segunda consideração era com relação ao significado de morrer no deserto. E que a gente falou, primeiro, o que não significa. Morrer no deserto, para nós que conhecemos o Senhor, para nós que já nascemos de novo, não significa perder a salvação, porque a salvação é dom de Deus, é pela graça, mediante a fé, e não depende daquilo que fazemos, mas depende totalmente da obra de Deus na nossa vida. E a gente falou que isso é uma obra monérgica, é algo que depende única e exclusivamente de Deus. Nós não temos parte nenhuma nisso, né, a não ser crermos e recebermos tudo aquilo que o Senhor já fez para nós. E nesse ponto também, a gente lembrou de um verso lá de Romanos, né, que diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, né?
Embora nós sejamos salvos e sejamos filhos, neste período que estamos agora, devemos não somente olhar para a bondade de Deus, mas também considerar a severidade de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus é justiça. O segundo ponto foi esse. O terceiro ponto, né, é quanto à finalidade deste tempo no deserto. Afinal de contas, por que Deus fez com que o povo passasse por essa experiência de deserto? Ele não poderia simplesmente ter tirado o povo do Egito e falar, olha, eu vou levar vocês para Canaã, né? Eu vou trazer, né? Anda um pouquinho, daqui a pouco vocês estão lá. Na verdade, era para ser um tempo um período de tempo curto, né? Menos de 2 anos, que se transformaram em 40, né? Mas por que Deus fez questão de colocar o povo no deserto? E aí a gente leu um texto de Deuteronômio 8, que a gente não vai ler, depois os irmãos leem todo o capítulo 8 de Deuteronômio, né? Mas o verso 2, né, deste capítulo fala, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual, aqui Moisés falando ao povo, né, já próximo deles entrarem na terra de Canaã, ou seja, depois de 40 anos que eles haviam saído do Egito, né? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E depois lá na frente ele vai falar que, e afinal, fazer o bem. Então a intenção de Deus era fazer o bem ao seu povo. Deus estava olhando para que o povo pudesse realmente ser transformado, para que o povo pudesse ter uma experiência viva com Deus, e que este povo aprendesse a se relacionar com Deus. E para isso é que serve o deserto. E é para isso, irmãos, que nós estamos vivendo aqui hoje. É porque o Senhor é bom para conosco. E Ele faz com que nós passemos por experiências para que, principalmente aquilo que está dentro de nós, no nosso coração, escondido, possa ser manifesto. E uma vez sendo manifesto, pode ser tratado. É como uma doença complicada para nós, chamada câncer, que muitas vezes nós somos tardios em detectá-la, e quando detectamos, parece que agora já não tenho o que fazer, né? Dizem que o câncer, quanto mais cedo ele é detectado, ele mais facilmente é curado. Então, esse período de tempo em que nós estamos, irmãos, é o tempo que o Senhor usa para trazer à tona os segredos do nosso coração, para que sejam tratados, para que sejam transformados, e para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, não somente neste tempo presente, mas também no tempo futuro. Então, a finalidade do deserto é essa, para que o nosso coração seja curado, para que sejamos saudáveis diante do Senhor, maduros e totalmente ou parecidos com o Senhor Jesus. E eu queria acrescentar, porque acho que eu não falei isso a domingo passado, é que no que diz respeito então a essa finalidade, né, do deserto na nossa vida, é que durante este período, irmãos, para nós, há um trabalho árduo do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele batalha por nós, o Espírito Santo nos assiste, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Nós temos hoje, coisa que o povo de Israel não tinha naquela época, é o nosso querido Paráclito, que está conosco, que vela por nós, que fala a nós, que nos admoesta, que abre os nossos olhos. Há um trabalho árduo do Espírito Santo na vida de cada um de nós hoje. Ele move situações
Ele move pessoas para que cada um de nós seja tirado da nossa zona de conforto, né? Para nos corrigir e para nos colocar de volta à carreira que nos está proposta, porque nós somos muito tendentes a sair dessa carreira, a nos desviarmos nestes caminhos, e o Espírito Santo sempre vem nos trazendo de volta, nos colocando novamente no trilho e nos colocando nas mãos do Senhor. A gente deve entender também que esse trabalho do Espírito Santo, né, de nos transformar, não é um trabalho automático. Ele não ocorre automaticamente na nossa vida. O Senhor não nos coloca numa camisa de força e nos obriga a fazer aquilo que nós não quisermos. Então, o trabalho do Espírito Santo é um trabalho sinérgico, ou seja, ele depende das nossas reações a ele. Ele fala ao nosso ouvido, mas se eu endurecer o meu coração, nós permanecemos sendo nós mesmos. Mas se o Espírito Santo fala a nós e nós recebemos isso em nosso coração, nós dizemos: sim, Senhor, é verdade, me ajuda na minha fraqueza, me leva, Senhor, a andar no caminho correto. Espírito Santo, mais a nossa permissão, mais o nosso desejo, nós temos transformação. Então, é importante que nós vejamos que Deus tem uma vontade para nós, Deus tem um projeto para nós, mas para que ela se torne realidade na nossa vida, é necessário um trabalho conjunto, de cooperação com o Espírito Santo, de fé no Senhor e de obediência a tudo aquilo que o Senhor Jesus tem proposto para nós. Quarta consideração que eu fiz, né, na semana passada é com relação à forma que Deus relaciona-se conosco. E a gente disse que a maneira de nos relacionarmos com Deus, por um lado, ela é pessoal, porque cada um de nós responderá individualmente, pessoalmente, diante do Senhor. Todos nós somos individualmente responsáveis diante do Senhor. Esse é um aspecto. Por outro aspecto, nós temos um outro aspecto, um outro lado, que é maravilhoso, que é um aspecto coletivo, que é isso aqui. Quão bom é nós sermos um corpo, quão bom é nós termos companheiros de jornada, nós não estamos sozinhos. Nós estamos no deserto, mas nós estamos juntos. Nos relacionamos com Deus individualmente, mas nos relacionamos com Deus coletivamente. Isso quer dizer que nós podemos nos ajudar uns aos outros, nós podemos amar uns aos outros, nós podemos servir uns aos outros. Nós podemos aprender uns com os outros, nós podemos confessar os nossos pecados uns aos outros e experimentarmos esse mistério da comunhão da Trindade entre nós, uns com os outros, e sermos bênçãos uns aos outros, e não sermos maldição uns aos outros, coletivamente e individualmente. Dois aspectos que nós não podemos, nenhum deles, desprezar e menosprezar na caminhada no deserto, nos relacionando com Deus. Um ponto que vamos ler um texto de Romanos, só para colocar um pontinho mais, né, nessa questão de nos relacionarmos individualmente e coletivamente. Romanos 8, versos 26 e 28.
26 a 28. Paulo nos diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Nós não estamos sozinhos nessa jornada, irmãos. Nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós e Ele conhece qual é o coração de Deus. E Ele também conhece o nosso coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nessa caminhada, então, nós já falamos do Espírito Santo, e eu queria colocar também a experiência da cruz. Caminhar no deserto, a gente pode chamar de cruz. Mateus vai falar, o Senhor Jesus fala: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. E quem perder a sua própria vida, por minha causa, salvá-la-á. Então, irmãos, dois aspectos importantes na nossa experiência hoje de deserto. A intercessão do Espírito Santo na nossa vida. E a nossa cruz. E eu queria só falar que existe a cruz de Cristo e existe a nossa cruz. São duas cruzes diferentes. Uma depende da outra. Ou a minha cruz depende da cruz de Cristo. Mas eu tenho a minha cruz. Mas a gente também não vai falar de cruz hoje. Mas só para lembrar, irmãos, que nessa caminhada no deserto, tomarmos a nossa cruz também é um item de suma importância. Então, esse foi o pequeno resumo, da reunião passada. Vamos dar um passo agora para a gente continuar e vamos voltar então lá para 1 Coríntios, capítulo 10, o texto que a gente tem considerado a partir do verso 6, na verdade, do 6 ao 10. Vamos ler então esse. Eu vou pegar a partir do 5, só para pegar um pouquinho do assunto aqui. Então, 1 Coríntios 10, a partir do verso 5, diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Verso 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Então, até aqui, do verso 6 ao verso 10, nós temos 5 situações que Paulo, então, ele soberanamente seleciona dessa experiência do povo durante o deserto e traz aqui para nós, e ele fala, aprendam com isso. Então nós temos aqui 5 palavrinhas, Verso 6, cobiça.
Verso 7, idolatria. Verso 8, imoralidade. Verso 9, colocar o Senhor à prova. E verso 10, murmurar. Essas 5 reações, essas 5 atitudes do povo, elas fizeram com que eles tivessem uma experiência amarga no deserto. E Paulo fala então para nós olharmos para isso e aprendermos com isso. Só que aparentemente, irmão, se a gente olha e lê esses 5 versos, a gente pode falar, ok, o que tem para mim aprender aqui? Que eu não devo pôr o Senhor à prova, que eu não devo ser imoral, que eu não devo ser idólatra, que eu não devo cobiçar, que eu não devo murmurar. Tá bom, já aprendi. Né? Talvez isso é pouco, né? Ou não é suficiente, então, para que a gente possa realmente entrar mais profundamente nisso. A gente vai tentar pegar cada uma dessas 5 ações ou atitudes do povo e entendermos que lições nós podemos tirar para a nossa vida hoje. Né? E para isso, então, como Paulo seleciona essas 5 ocasiões, a gente vai voltar lá, ou para o livro de Êxodo, ou para o livro de Números, para ver que situações são essas. Né? Então, a primeira delas é cobiça. Né? Quando Paulo fala isso, ele está se referindo, vamos lá para Números então, Números capítulo 11. Números 11, a partir do verso 4, até o 6, primeiramente. Né? Números 11, 4, 5 e 6. A palavra nos diz, e o populacho que estava no meio deles, ou seja, o populacho que estava lá no meio do povo de Israel, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Vamos para o verso 10 agora, até o 15. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Irmãos, imaginem 2,5 milhões de pessoas reunidos nas suas casas chorando a Moisés. Moisés, nós queremos comer carne. Acho que a gente enjoou desse maná. Né? Disse Moisés ao Senhor, verso 11, por que fizeste mal a teu servo? Né? Moisés falando ao Senhor e falando a respeito dele. E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz, para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometi a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria.
Que coisa, irmãos. Dá para a gente imaginar isso lá no deserto. Todo mundo chorando para Moisés, com desejos, com saudades daquilo que eles tinham no Egito. E é engraçado que fala que lá no verso 8, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Eles eram escravos, eles comiam de graça. Parece que eles cedo eles se esqueceram da agonia que eles tinham no deserto. Eles esqueceram todo o sofrimento, eles esqueceram as chicotadas que eles devem ter levado. E se lembraram somente do quê? Dos alhos, das cebolas, dos peixes. E falaram, a gente comia de graça. Agora verso 21 até o 31 até o 34. Respondeu Moisés. Acho que eu pulei aqui. Tem o 18, que é importante também. Do 18 até ao 20. Números 11, 18. Aí o Senhor fala, dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Irmãos, que palavra dura. Por que saímos do Egito? Eles choraram diante do Senhor e o Senhor falou, eu ouvi a voz de vocês, eu ouvi o clamor de vocês, e eu os tirei do Egito, e aqui eles falam, por que saímos do Egito? Aí então, vamos para o 31. O resultado final dessa história toda. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Parece que isso é uma camada de 90 centímetros de altura. Cobrindo, eram 2,5 milhões de pessoas para ser alimentadas, irmãos. Então, era codornizes para comer 30 dias. Né? Verso 32. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheram as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrot Tavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Então, irmãos, esse é o acontecido. E o que isso tem a ensinar para nós hoje? Talvez a primeira coisa que a gente possa olhar e que salta aos olhos, né? Lá no verso de 1 Coríntios que nós lemos, nessa passagem, Paulo fala que eles cobiçaram as coisas más. Querer comer carne é coisa má? Será que Deus estava preocupado com comida? O reino dos céus não é comida nem bebida. O que o Senhor, o que desagradou tanto o Senhor nessa história? Né?
aqui em Números fala também que eles rejeitaram o Senhor. Então lá no fundo, a relação deste povo para com Deus, eu acho que era uma relação só de levar vantagem. Eu estou interessado no meu umbigo. Eu estou interessado na minha vida. E se, eu deixei isso, eu deixei aquilo outro, e o que eu ganhei em troca? Números fala, eles rejeitaram a mim. Eles não sabiam por que é que eles saíram do Egito. Eles não tinham um senso de propósito na vida deles. Eles não sabiam quem eles eram. Então, eles não tinham essa relação com o Senhor, e eles se esqueceram e começaram então a ter saudade daquelas coisas do Egito. Do pepino, do alho, da cebola, enfim, aquilo que dava alegria e prazer para eles. Logo que eles saíram, irmãos, do Egito, Deus muda a dieta desse povo. E de novo, não é que Deus está preocupado com comida, mas isso para nós mudar a dieta do povo. Eu acho que está claro para nós que Deus está interessado em nos mudar. Quando Deus tira a comida do Egito e dá maná para eles, Ele está falando, comei de mim. O Senhor depois vem, no período do Novo Testamento, Ele fala, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Na verdade, a troca da dieta era Deus falando, agora, povo, comecem a comer a minha comida. Comecem a comer o meu alimento e, comendo o meu alimento, vocês vão ser transformados de dentro para fora. Vocês vão receber a minha vida. E a minha vida vai transformar a vida de vocês. E quando eles rejeitam e têm saudade da comida do Egito, eles estão falando, Senhor, a gente não quer a tua comida. A gente não quer se parecer com você. Nós queremos continuar os mesmos que éramos lá no Egito. Por isso, a palavra fala que eles rejeitaram ao Senhor. Então, eles se negam a comer do pão do céu, para querer comer, para cobiçar as coisas do Egito. De outra maneira, eles estão falando, a gente não gosta da tua comida. Vamos ler Tiago. Tiago, capítulo 4. Versos de 1 até 4. Tiago 4, de 1 a 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, olha aí, cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, irmãos, aquele que quer ser amigo do mundo se constitui em inimigo de Deus. Trazendo para nós agora, o que é que nós amamos lá no fundo do nosso coração? Do que é que nós temos desejo? Nós amamos a mesma coisa que o mundo ama? Nós buscamos as mesmas coisas que o mundo busca?
os nossos desejos e os nossos propósitos de vida são iguais aos desejos e os propósitos de vida daqueles que não conhecem o Senhor? Quais são os nossos sonhos? Com o que é que eu sonho para a minha vida? O que causa alegria ao meu coração? Riquezas? Poder? Like, que é uma coisa atual, né? Eu gosto de likes, né? Eu nem tenho nenhum lugar para dar like, né? Mas muitos de nós talvez tenham. Nós gostamos de likes, de reconhecimento, seguidores, né? Entretenimento, diversão. Algumas dessas coisas, irmãos, não são más em si mesmas. O problema é onde colocamos o nosso coração. No meu caso, o meu sonho será que é me aposentar e curtir a vida? Eu formei um pé de meia, agora que eu não preciso trabalhar mais, vou viajar. Não que viajar seja mal, mas é esse o propósito da minha vida? Eu trabalho, vivo para ter dinheiro, para me aposentar e depois viajar e me divertir, até a morte me pegar. Os irmãos percebem? Cobiça, o que é que nós cobiçamos? A amizade do mundo, ou a semelhança do mundo, nos faz inimigos de Deus. E isso, Deus não se agrada conosco. Por isso, Ele quer que essas coisas venham à tona e possam então ser tratadas. Que nós possamos ser curados dos nossos apetites errados. Se nós não temos, graças a Deus. Mas se temos, que o Senhor possa realmente, ou se não nós pensamos que não temos, né, que o Senhor possa trazer aquilo que realmente e verdadeiramente está no nosso coração. Então, que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração. Então, cobiça, né, que a gente possa olhar para a nossa vida hoje e sermos iluminados. Outra coisa que a gente viu é que eles não sabiam por que eles tinham saído do Egito. Senso de propósito. Por que é que nós fomos criados? E por que é que nós fomos salvos? E por que é que nós fazemos parte do corpo de Cristo? Qual é o propósito da nossa vida? Qual é o supremo propósito da vida de cada um de nós diante de Deus? Eles não sabiam. Nós sabemos por que Deus nos chamou, por que Deus nos criou. Sabemos por que é que Deus nos colocou aqui em Londrina, nessa comunidade. Qual é o propósito da minha vida diante do Senhor? Então, dois livros, né, fazendo um parentezinhos, né, que espero que os irmãos, ou a maioria dos irmãos, tenham lido, né, e se não leram, leiam, né, o Supremo Propósito do irmão Fronk. Vai nos lembrar do nosso Supremo Propósito. E a Dispensação do Mistério, que acho que ainda tem livros, né, disponível para quem não leu, leia, para que a gente possa compreender qual é o supremo propósito da nossa vida. O supremo propósito da minha vida não é aposentar e viajar pelo mundo. Meu supremo propósito é outro. Mas agora, irmãos, não vai dar tempo. Se a gente for ver essa ocasião aqui em Números 11, não foi a primeira vez que Deus deu codornizes para o povo. O Senhor já tinha dado codornizes para eles antes, porque o povo já tinha pedido carne antes, né? E essa ocasião está relatado lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, verso 16.
verso 2 e 3, fala: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido na mão do Senhor, na terra do Egito, morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do pão, chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então aqui, irmãos, o povo de Israel havia recentemente atravessado o Mar Vermelho. Eles estavam no começo da jornada. E aqui já nesse momento eles pediram pão, pediram carne, né, para o Senhor. E verso 8 agora, de Êxodo 16, né? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. De novo, né? Desprezaram o Senhor. Agora verso 11 e 12. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E ficou por isso. Deus não mandou nenhuma repreensão, e Deus não matou ninguém nessa situação. O que a gente pode aprender com isso, irmãos? Aqui o povo de Israel estava no começo da sua jornada. Então, nós podemos dizer que, entre aspas, eles eram criancinhas na sua experiência espiritual. Para aqueles que são crianças, têm 1 mês de idade espiritual, o Senhor tolera os nossos desejos errados. Ele sabe que ainda nós não conhecemos e não andamos o suficiente com o Senhor. Nós ainda não conhecemos o Senhor, ou conhecemos muito pouco. A gente não está acostumado com isso. E Ele fala: vocês querem carne então? Está aí, eu vou dar carne para vocês. Mas a situação que a gente viu lá em Números 11 é 1 ano depois. E eles pedem carne novamente. E desta vez, o Senhor dá carne por 30 dias. Mas o Senhor os disciplina. A nossa lição, irmãos, é: enquanto somos crianças, o Senhor tolera muitas coisas. Com um amor de pai que cuida de uma criança. Ele fala: tá bom, filhinho. Mas depois que nós já andamos um tanto com o Senhor, que já entendemos, que já conhecemos, que já sabemos da vontade de Deus, o Senhor pode até atender o que pedimos, mas Ele vai atender e vai nos dar disciplina. Então, Números 11, então, a gente vê que o Senhor concede, mas aplica um juízo. E para isso, então, vamos ver lá uma passagem em Salmo 106. Salmo 106, verso 13. Aqui é a mesma situação, irmãos, né? É a mesma situação que aconteceu.
106, 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhes guardaram os desígnios. Não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Deus deu o que o povo pediu, mas fez definhar-lhes a alma. Então, tenhamos cuidado, irmãos, com o que pedimos ao Senhor, com aquilo que nós cobiçamos, com aquilo que desejamos, porque às vezes o Senhor nos dá, mas junto com aquilo que Ele nos dá, a disciplina acompanha aquilo que Deus deu. E Deus deu não foi porque Ele havia planejado isso. Ele deu porque o povo insistiu e chorou e bateu os pés. O Senhor então falou, tá bom, vocês terão, mas vocês terão também isso. É a mesma coisa que aconteceu com relação à idolatria do povo de Israel. O povo de Israel vira e mexe, voltava para a idolatria. Idolatria. O Senhor falou, é ídolos que vocês querem? Tá bom. Então vocês irão para a terra dos ídolos. E eles foram então todos levados para Babilônia. Que o Senhor sonde o nosso coração para saber o que há dentro dele e para que o Senhor possa então corrigir os nossos desejos. Graças a Deus também, porque às vezes nós pedimos e o Senhor não nos dá. Que bom que muitas vezes o Senhor não nos dá aquilo que nós pedimos a Ele, porque Ele quer nos proteger, Ele quer nos ensinar. Então, tenhamos cuidado. Então, na nossa caminhada, né, o Senhor vai levantar pessoas e circunstâncias para expor o nosso coração. E ao termos aquelas coisas que estão dentro do nosso coração expostas, que nós aprendamos a reconhecer cada uma delas, entregar cada uma delas nas mãos do Senhor, né? E pedir para que o Santo Espírito trabalhe na nossa vida, para que nós possamos crescer, para que sejamos transformados, para que sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. Pelo tempo, irmãos, e aí eu vou pedir desculpa aos irmãos, não deu tempo, né? Já é 11h20, eu vou ter que parar por aqui, para continuar talvez numa outra oportunidade que o Senhor levantar, né? Para a gente continuar nessa jornada, né? Acho que não há um grande problema nisso. Cada uma dessas lições podem ser consideradas separadamente, né? Então não há essa urgência, né? Mas o que eu não gostaria realmente é de correr demais, né? E que nós pudéssemos realmente ter esse tempo, né? De levar tudo isso diante do Senhor, para que a iluminação do Espírito Santo na nossa vida possam nos encaminhar, né, para os braços do Senhor e para que Ele então alcance aquilo que Ele quer. Na vida de cada um de nós individualmente, mas na vida da Assembleia, de forma coletiva, e que nós possamos ser para a glória e honra do Senhor e que Ele seja expresso nas nossas vidas. Amém. Pai, mais uma vez nós te louvamos e pedimos a Ti que o Teu Espírito continue falando a cada um de nós, que o Senhor trabalhe, Senhor, a Tua palavra nos nossos corações e exponha, Senhor, sim, o nosso coração. Nós colocamos cada compartimento do nosso ser diante do Senhor, para que o Senhor perscrute cada um deles e revele a nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado,
pelo poder do Teu Espírito e pela graça toda suficiente, Senhor, na nossa vida. Seja com cada um de nós. Em Teu nome nós pedimos. Amém.